passar Esta conferência para a será gravada Patrícia. agora. Bom, boa tarde a todos. Ainda vejo que tem pessoas entrando, talvez com alguma dificuldade de acesso, mas já vou fazendo a abertura inicial. Esse é o encontro com o CEO, realizado pelo grupo IBEF Mulher, do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças. Eu sou a Maria José de Mula Cury, sócia da PwC, Auditores e Consultores, que sou associada aí do IBEF e estou aí à frente desse grupo do IBEF Mulher por esse período de 2 anos. E é um prazer muito grande aqui em receber a doutora Patrícia Iglesias, que é diretora-presidente da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Só lembrando algumas questões aqui relacionadas ao Instituto. O Instituto realiza ao longo do ano por volta de 60 eventos técnicos, eventos de networking, evento socioesportivo, um evento anual muito grande que este ano, devido à pandemia, a gente não pôde realizar. E aí, como eu estava comentando do início, que nós tivemos que reaprender aí a realizar também os eventos de uma maneira virtual. O IBEF Mulher já divulgou uma série de mais de 15 entrevistas com CFOs e CEOs de diferentes setores da economia para apresentarem a sua experiência, que ela é diferente, a depender, né, dependendo de cada setor, aí dos impactos que esta crise tem causado, vem causando nos negócios. Então, essa série de entrevistas ela está disponível tanto no LinkedIn do IBEF, no site do IBEF, em todas as mídias que o IBEF trabalha, e também destacar os próximos eventos. Amanhã, dia 30, tem o evento da Comissão de Tributos, o tema é Reforma Tributária, Simplificar é Preciso. No dia 7 de outubro, temos um evento falando sobre a certificação do CFO. No dia 10 de outubro, temos o evento da Comissão Técnica de Controladoria e Contabilidade, com o tema Impactos da Covid-19 não previstos nas divulgações das demonstrações financeiras e relatórios gerenciais. E entre os dias 15, 19 e 21, a apresentação dos finalistas do prêmio Golden Tombstone, um prêmio muito reconhecido que o IBEF vem apresentando aí nos últimos anos, aonde vão ser relacionadas e apresentadas as principais operações aí no mercado. E aí, com isso, gostaria de, primeiro, agradecer, doutora Patrícia, por ter aceitado o convite. Esse é um encontro, para nós, do IBEF, muito importante, como uma forma de trazer CEOs, mulheres, para terem a oportunidade de se apresentarem e da gente também ter a oportunidade de conhecer um pouco da sua história, da formação, né, de como foi a sua trajetória profissional e pessoal nesse sentido. Então, antes de eu apresentar a Patrícia, me lembraram aqui para eu dar algumas coordenadas. Eu pediria para que todos pudessem fechar a sua câmera e o áudio em benefício da qualidade do som do evento. E logo após a apresentação da doutora Patrícia, como a gente já fazia nos nossos encontros presenciais, a gente abre para que a nossa audiência, que é sempre muito participativa, faça uma interação, né, que possa fazer perguntas para a doutora Patrícia. Então,
guardem aí ou já vão escrevendo no chat, nesse balãozinho que tem aqui no aplicativo, que eu, de forma coordenada, vou relacionando e direcionando para a doutora Patrícia no final da sua apresentação. Então, de novo, um prazer recebê-la aqui na Casa do IBF. A doutora Patrícia é diretora-presidente da CETESB, ela é graduada em Direito, com livre docência, doutorado e mestrado pela USP, tem em seu trajeto profissional uma atuação como superintendente de gestão ambiental e professora associada na Faculdade de Direito da USP também, com larga experiência acadêmica em projetos de pesquisa, publicação de artigos em periódicos, inclusive com livros publicados. Foi secretária do Estado do Meio Ambiente de São Paulo no período de 2015 e 2016, e com destaque aqui, com premiações e títulos que recebeu, como destaque de sustentabilidade em 2018, reconhecimento pela carreira em prol da gestão ambiental e atuação no programa de cidades do Pacto Global da ONU e do Global Council of Sales Marketing. Então, um prazer recebê-la aqui, receber aqui a nossa acolhida, o meu abraço e agradecimento, Patrícia. Agora estamos aqui ansiosos para conhecer um pouco da sua trajetória. Muito obrigada. Tá certo, obrigada. Eu queria inicialmente agradecer a você, Maria José, que coordena esse trabalho do IBF Mulher, né? E dizer da importância dessas mulheres que se destacam, na verdade, na carreira, sabendo que hoje nós ainda temos muitos desafios para o avanço de próximos passos da mulher, né? Isso nós verificamos não só no âmbito da universidade, como no meu caso, como docente da Universidade de São Paulo. Então, em algum ponto, nessas carreiras têm uma dificuldade maior de avanço, e também nas áreas como na área pública. Então, vou falar um pouco da minha experiência aqui na CETESB, mas também pincelando com outras questões. Eu agradeço imensamente pelo convite de estar com vocês nesse final de dia aqui no IBF Mulher, né? E fico no final à disposição para nós conversarmos um pouco. Eu trouxe uma apresentação porque eu acredito que a CETESB, né, por suas características, é algo assim bastante diferente de outras atividades, por assim dizer, que nós desempenhamos na seara privada. Não constou, mas eu venho da advocacia, de muitos anos da advocacia na área ambiental. E eu tive essas duas, vamos dizer, paradas na advocacia para funções na área pública, que me pareceram também interessantes. E por isso o foco, né, de colocar para vocês a atuação aqui na CETESB. Bem, nós temos aí uma série de desafios e também de oportunidades na área de sustentabilidade hoje no nosso país. Deixa eu só ver aqui como que eu faço para passar o slide, que isso eu não testei, mas que não estou conseguindo passar. Ele aparece, está aparecendo, né, para vocês? Aparece sim. Será que eu faço a passagem? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa de diferente, porque no computador ele não está passando. Vê com a seta, doutora. Então, eu estou agora pronto. Então, dentro da área de sustentabilidade, hoje nós temos muito destaque para a agenda ESG, né? Essa agenda que envolve a parte ambiental, a parte social e também a parte de governança. E claro que esse é um desafio do setor privado, mas é um desafio também nosso na área pública, como gestores, né? E no caso da CETESB, como gestora do órgão ambiental, responsável não só pelo licenciamento, mas pela fiscalização ambiental no estado de São Paulo. E eu acredito muito que a própria agenda trazida do setor privado e que envolve todos esses aspectos, ela se coaduna muito bem com aquilo que nós buscamos hoje na agenda ambiental no nosso país, e levando até um pouco para aquilo que nós temos na própria Constituição Federal, que é esse equilíbrio
entre aspectos do ser humano, do meio ambiente e da própria atividade econômica, sempre levando em conta que na área ambiental nós temos uma atuação preventiva, porque quando ocorrem danos é muito difícil retornar à situação anterior. Basta ver o que nós estamos vivendo hoje, seja na Amazônia, seja no Pantanal, né? Questões que são bastante difíceis. Bem, para falar um pouco de CETESB, né? É importante dizer que a CETESB tem 52 anos de idade. Eu sou a primeira mulher a ocupar a presidência da CETESB nesses 52 anos da empresa. É uma empresa que surgiu muito voltada para o saneamento, como vocês podem ver na imagem, e, portanto, formada por muitos engenheiros. E, já por essa característica, foi sempre uma empresa com posições de direção muito mais por homens do que por mulheres. Essa empresa, que hoje é não só a principal companhia do meio ambiente no nosso país, é também considerada a melhor agência ambiental da América Latina, e eu vou falar um pouco disso. Para nós termos uma ideia, hoje existem mais de 130 mil empreendimentos licenciados no nosso estado, e na região metropolitana, mais de 36 mil empreendimentos. Isso eu digo com base em 46 agências espalhadas no nosso estado e com um número de mais ou menos 1.700 colaboradores na CETESB. Então, é dentro dessa característica que nós vamos trabalhar as questões ambientais. Mas não é só licenciamento, não é só fiscalização. Nós atendemos emergências químicas, nós fazemos monitoramento de qualidade do ar, da água, do solo, nós analisamos riscos muitas vezes. Então, é uma atuação muito ampla por parte da CETESB. Bem, na gestão atual, nós procuramos, a partir de 2019, trabalhar o que seria a inteligência do licenciamento. Então, criamos uma célula formada por profissionais muito experientes da CETESB, que tinham condição de analisar aqueles processos e mostrar os melhores caminhos. Por que eu coloco isso para vocês? Porque nós recebemos de presente um passivo ambiental muito grande, onde havia mais ou menos o equivalente a meio ano de trabalho como passivo de licenças e que teria que ser superado para também trabalhar os novos pedidos de licenças. Eu acredito que, para quem atua nas mais diversas áreas com interface da CETESB, já teve um pouco essa visão de que, olha, o licenciamento é lento, pode demorar muito, pode ser um complicador para o timing da atividade econômica. E, em função disso, nós procuramos avançar internamente. Peguei um caso só para mostrar para vocês de uma atuação direta aqui da CETESB, mas que eu acho muito interessante, que é a questão do uso do etanol. Então, o etanol, não sei quantos de vocês conhecem, né? Mas eu digo que o etanol é o nosso, vamos dizer, o nosso grande mote do estado de São Paulo, porque é um combustível que vai ter muito menos emissões, né? E efetivamente também, em comparação, por exemplo, com os elétricos, não tem o problema da gestão da bateria no final. Então, ele é bem interessante. E nós temos aí, nesse desenho, vocês veem, um método tradicional de aplicação da vinhaça na produção do álcool. Cada 1 litro de álcool gera 12 litros de vinhaça. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque esse foi um dos casos dos quais nós nos deparamos aqui na CETESB, em que uma coisa de uma década o setor vinha trabalhando para poder ter um avanço no licenciamento. E nós trabalhamos nesse sentido. Então, o que aconteceu? O próprio setor apresentou uma metodologia nova, e essas fotos que vocês estão vendo já são fotos de uma visita técnica que nós fizemos junto com as diretorias responsáveis pelo licenciamento, e o fato é que o setor trouxe para nós uma nova tecnologia que permitiu a aplicabilidade de 1/6 do volume original, com a concentração da vinhaça e eliminando problemas ambientais, como a chamada mosca do estábulo. Esse é um exemplo de como a companhia ambiental precisa estar atrelada ao timing do negócio, da atividade privada, né? E é um dos focos que nós procuramos dar nessa gestão, em que efetivamente nós precisamos avançar rápido e levar em conta que qualquer evolução tecnológica tem que significar evolução no licenciamento, mas isso num tempo curto. Então, nós conseguimos rapidamente superar aquilo que vinha
há uma década sendo discutido, e já incorporar esse avanço no licenciamento ambiental do Estado de São Paulo, tá? Nós também trabalhamos muito com a questão da informatização. Então, hoje, agora, no dia 1º de outubro, nós vamos ter todos os processos na CETESB já digitalizados. Então, mesmo aqueles que eram em papel, eles já vão poder ser acessados de forma digital. E também temos o chamado Via Rápida Ambiental, que é o VRA. O VRA permite que você, num licenciamento de baixo impacto, né, atividades de baixo impacto, possa obter a licença em um tempo médio de 20 minutos acessando o site. E isso acaba sendo muito importante para os avanços no nosso estado. Nós também trabalhamos a questão da chamada sala de cenários. O que é a sala de cenários? É uma metodologia que foi trazida com base em softwares que nós conseguimos adquirir com financiamentos de bancos estrangeiros, em que nossos técnicos internamente, para esses grandes projetos que eu coloco no slide, podiam acessar internamente esse material e ver exatamente onde aquele empreendimento se localizava. E sua interface com áreas de preservação permanente, com áreas protegidas, enfim, de forma a escolher a melhor alternativa locacional. Nós passamos efetivamente a utilizar, na verdade, essa possibilidade de acessar a sala de cenários também para os empreendedores, de forma a facilitar os projetos que seriam apresentados à CETESB. Então, isso trouxe uma certa agilidade para o nosso licenciamento e a possibilidade do empreendedor olhar também para a questão daquela atividade específica que ele vai desenvolver e sua interface, né, como nós podemos ver aqui no mapa à direita, com áreas protegidas, por exemplo. A CETESB também tem os chamados laboratórios ambientais. Hoje nós realizamos mais de 400 mil análises por ano, são diversos tipos de análise, acompanhamento, por exemplo, da questão das emissões de veículos automotores, ruído, vibração. Quando ocorre um evento, como, por exemplo, aconteceu, me lembro, em 2015, na Ultracargo, e no terminal da Ultracargo, a gente tem condição de retirar os peixes, trazer para o laboratório, fazer análise, saber os efeitos, e naquele caso a CETESB pôde dar o indicativo para o governo de que não precisaria retirar as pessoas do entorno do local do acidente, em função das análises que foram feitas nos nossos laboratórios, né? Trabalhamos também com a questão das emissões veiculares, como eu falei, então toda a questão de acompanhamento dos programas do ponto de vista federal, que consideram se os veículos estão ou não aptos dentro daquilo que eles se propõem, é feita dentro da CETESB, são ensaios que nós fazemos internamente para certificar. Fazemos hoje também um trabalho interessante em logística reversa, que é exatamente aquela ideia de que quem coloca o produto no mercado também se responsabiliza pela gestão dos seus resíduos ou produtos pós-utilizados. Essa é a lista, né, daquilo que faz parte da logística reversa no nosso estado. E já em 2015, enquanto eu estive à frente da Secretaria do Meio Ambiente, tive a oportunidade de publicar uma resolução, essa número 45, vinculando novas licenças e renovação de licenças à logística reversa. Então, o Estado de São Paulo foi o primeiro a atuar nesse sentido, e efetivamente agora é que outros estados, como o próprio Mato Grosso do Sul, estão seguindo esse modelo que para nós existe desde 2015 e que possibilita avanços no nosso estado. Acho que ficou algum microfone aberto, né? Queria mencionar para vocês o nosso atendimento a emergências químicas, que na verdade, uma metodologia que foi desenvolvida capacitando nossos técnicos fora do Brasil, trazendo esses técnicos com o que tem de melhor. Então, hoje, por exemplo, se vocês olharem esse caminhão à direita que atende emergências químicas aqui, ele não tem nada diferente daquilo que você encontra, por exemplo, na Alemanha, que é considerado um país de ponta para atendimento a emergências químicas. Então, a CETESB faz essa prestação também, que é, na verdade, muito interessante e necessária, né? Dando apoio, seja corpo de bombeiros, polícia, enfim, aquilo que for necessário no caso concreto.
Aqui só um dado interessante para nós sabermos, né, a demanda maior hoje em dia é relativa a transporte rodoviário, né? Muitos acidentes em transporte rodoviário com derramamento de produtos químicos que podem gerar problema. Mas o surgimento dessa área se deu por conta de um evento específico na Petrobras, né, em São Sebastião, e que, portanto, nos levou a trabalhar primeiro com esses produtos decorrentes da indústria do petróleo. E depois é que houve esse avanço para todos os demais temas, tá? Um outro assunto que eu gosto muito de colocar é a qualidade do ar. São Paulo monitora a qualidade do ar desde 1972. Então, nós temos dados, né, que inclusive hoje a própria ONU tem nos procurado para desenvolver outros projetos em outros países, levando em conta aquilo que nós fazemos aqui no estado de São Paulo. Então, hoje nós temos 87 estações, isso gera mais de 12 mil dados por dia. Aqui, só para vocês conhecerem um pouco, essa foto do lado esquerdo embaixo é a nossa central de processamento de dados, onde nós recebemos esses dados e conseguimos, na verdade, em tempo real, passar para a população qual é a qualidade do ar onde a pessoa se encontra. Aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem também um aplicativo que pode ser baixado no celular e, com base no aplicativo, você acompanha a qualidade do ar. Toda vez que o ar estiver em qualidade moderada ou menor do que moderada, né, passando para ruim, muito ruim ou péssima, já indica o que você deve ou não fazer para garantir a sua saúde. Esse elemento, né, do monitoramento da qualidade do ar foi muito utilizado durante a pandemia, porque as pessoas, na verdade, queriam saber da qualidade do ar e também porque nós tivemos uma melhora em função da retirada de grande parte dos veículos na região metropolitana de São Paulo. Aqui um pouquinho de gestão de resíduos sólidos. Isso era o mapa de São Paulo em 97, o mapa de São Paulo hoje, em termos de gestão de resíduos sólidos, nós temos 97,8% de gestão adequada de resíduos sólidos no estado, não temos lixões no estado de São Paulo. E aí, para dar uma dimensão, né, daquilo que efetivamente nós fazemos. Aqui é o panorama brasileiro, onde nós vamos ter mais de 40% de gestão inadequada de resíduos sólidos, ou seja, de lixões. A gente vê lá o mapa de São Paulo verdinho, e infelizmente o Brasil praticamente aí no vermelho de uma forma geral, necessitando ainda muitos avanços nesse tema. A CETESB também tem um trabalho muito grande com cooperação internacional, com várias outras agências. Então, aqui, por exemplo, atualmente estamos trabalhando num projeto com a JICA, agência japonesa, para desenvolver um projeto que melhore a gestão de resíduos nos municípios. Mas nós trabalhamos, por exemplo, com a EPA, a agência norte-americana, e recentemente, né, tivemos a questão da cava subaquática, que fica ali no canal de Piaçaguera, que foi fechada. Esse foi um licenciamento de 10 anos, que levou em conta, inclusive, pareceres da EPA, no sentido desse trabalho conjunto, dessa cooperação que nós temos com os Estados Unidos, tá? E só para fechar, o nosso principal mote hoje, que é o CETESB de portas abertas. Nós entendemos que dar uma boa prestação de serviço envolve também uma boa comunicação da CETESB, como órgão ambiental, com o próprio empreendedor. Então, hoje nós incentivamos nossos técnicos a receberem efetivamente os empreendedores, esclarecendo dúvidas, eventuais dúvidas que os empreendedores possam ter em relação ao seu empreendimento. Então, esse é um quadro daquilo que nós temos hoje na CETESB. Queria contar também um pouco para vocês do meu trabalho, de uma forma geral, na área ambiental, que é um trabalho que vem em torno de justamente 30 anos, né, dedicados à questão ambiental. Eu confesso para vocês que não foi planejado, surgiu de uma forma muito interessante, porque quando eu ia fazer o meu mestrado, o meu potencial orientador, né, me disse que queria um tema novo. E eu fui lá fazer altas pesquisas para achar um tema novo e achei a questão da responsabilidade civil ambiental. E foi assim que eu comecei a estudar esses temas em 94, né?
93, por aí. E, logicamente, essa agenda cresceu muito em todos esses anos, avançou e me abriu outras oportunidades. Não só o concurso para docente da Faculdade de Direito da USP, mas, posteriormente, a oportunidade de dirigir a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, nos anos de 2015 e 2016, e quando eu saí da secretaria, dirigir a área ambiental da Universidade de São Paulo, onde também foi possível fazer um trabalho assim muito interessante, muito expressivo. A Universidade de São Paulo, que nos rankings de sustentabilidade figurava quase no número 200, quando eu ingressei, eu fiquei por 2 anos lá, quando eu saí, a universidade já estava na 23ª posição no ranking mundial de sustentabilidade. Não sustentabilidade nas pesquisas, mas sustentabilidade nas ações internas da universidade, que é algo fundamental, né? Não basta nós termos pesquisas, publicações de teses, mas a universidade precisa também internalizar os temas da sustentabilidade. Queria mencionar para vocês que também em 2015, quando à frente da Secretaria do Meio Ambiente, eu tive a oportunidade de representar todos os governos subnacionais em nível mundial na ONU para o lançamento da Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, lá eu pude falar sobre os desafios dos governos locais numa agenda de sustentabilidade, entendendo que o cumprimento de metas que o Brasil assumiu, por exemplo, na COP de Paris, né, no Acordo de Paris, só será viável com base na atuação também dos governos locais. Então, eu tenho uma vida assim muito dedicada a esses temas da sustentabilidade. Eu não preciso nem dizer para vocês que eu sou uma apaixonada pelo assunto. Então, também desenvolvi muitas pesquisas com outras áreas, com a Escola Politécnica da USP, e atualmente dirigindo a CETESB, né, num governo que tem 4 secretárias, lá dos seus 20 e poucos secretários, e uma única presidente de companhia do Estado. Mas que, em função do quadro geral, já é um avanço. Não tivemos outros governos anteriores com tantas mulheres em posição de destaque, mesmo que nós tenhamos apenas 4, né? E queremos avançar ainda mais. Ou seja, sabemos da dificuldade primeiras palavras para vocês, até para dar uma ideia, né, do que é a CETESB, do que é o trabalho hoje, e aí eu acho que entra o nosso bate-papo, que torna a questão até mais interessante. Então, eu fico à disposição para responder questões e conversar com vocês que estão nos assistindo nesse final de dia aqui em São Paulo. Obrigada. Estava no mudo. Obrigada, Patrícia. Realmente, eu tenho uma visão agora muito mais ampla da atuação da CETESB. Como você estava dizendo no início, realiza uma atividade essencial para toda a população. Mas contando um pouquinho da sua trajetória, né? Como foram assim os desafios no decorrer da sua carreira, tanto do ponto de vista enquanto acadêmico, como profissional, né? Como mulher? A gente não conhece muito da Patrícia, da sua história. O que você pode contar para a gente? Eu acho que é importante colocar também os desafios como mulher, né? Na verdade, eu tenho 52 anos, tenho 2 filhos, né? O Nicolas, de 21 anos, e a Laura, de 19, e sou casada. Então, por óbvio, também temos esses desafios em casa, né? E essa compatibilização de todas as atividades. Então, isso não foi diferente comigo ao trabalhar as questões relativas, né,
a administração da minha própria casa, que não é nada simples para as mulheres, elas acabam assumindo jornadas duplas, mas também ressalto que eu casei com a pessoa certa, que sempre teve, né, porque realmente isso pesa muito. Esse lado de apoiar aquilo que eu fazia, e muitas vezes, até quando eu colocava um desafio e eu não sei se eu vou fazer, ele sempre dizia, não, você vai fazer, vai dar certo, você tem que fazer, vai ser bom, né? E isso é muito legal, que esse apoio familiar também aconteça, né? Do ponto de vista da carreira, eu queria também contar para vocês que hoje a Faculdade de Direito da USP tem mais ou menos 20% de docentes mulheres só. Então, a gente percebe na estrutura da universidade também essa dificuldade. E, na verdade, nós tivemos com o tempo, no caso da Faculdade de Direito, até uma diminuição de número de mulheres aprovadas em concursos para docentes. O que já por si só coloca a dificuldade, né? Em muitos concursos que nós tivemos no meu departamento, por exemplo, considerando a minha geração de professores, que são os professores, vamos dizer, que entraram mais recentemente, né? Eu estou como docente desde 2009 na USP, eu fui a única mulher aprovada no meu departamento. Os outros todos são homens, né? Nós tínhamos três professoras, né? Uma delas se aposentou, então agora temos duas de uma geração mais velha, e numa outra área, uma outra professora na área de História do Direito. Então, hoje, a Faculdade de Direito tem feito um trabalho muito grande no sentido de colocar a mulher numa posição de destaque. E, inclusive, nesse semestre, nós temos a primeira disciplina que discute esse assunto internamente na Faculdade de Direito, coordenada pela professora Nina Ranieri, que tem um trabalho extenso no Estado, na área de educação, de uma forma geral, né? E, efetivamente, para trazer essa discussão no âmbito da própria Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito também tem normas hoje para exigir a participação de mulheres em eventos. E aqui na CETESB também. Eu tomei o cuidado de, no ano passado, né, já logo no início da gestão, estabelecer um regramento em que os eventos tenham um mínimo de mulheres participantes desses eventos, né? E, enfim, para que haja o respeito a essa diversidade de gênero também, porque nós gostaríamos muito que não fosse necessário ter essas ações afirmativas, mas nós ainda vivemos num tempo em que essas ações afirmativas são fundamentais para trazer um mínimo de aumento no número de mulheres, né, que têm participação nos setores. Que interessante, Patrícia, essa informação de uma diminuição de mulheres na docência de direito, ou mesmo que você comentou em concursos para professoras, né, como professores, porque o curso de direito há muitos anos tem uma predominância da participação de mulheres, né? E mesmo na atividade pública, né? Como procuradoras, promotoras, tem uma participação, posso estar enganada, não é a minha área, né? Mas uma participação expressiva. Sim, a Suzana Jabra está colocando uma questão importante, que não pode passar em branco, né? Que hoje o Conselho de Administração da CETESB tem 4 mulheres, o que, de fato, é muito inspirador. E, inclusive, nas reuniões de secretariado, junto ao governador, eu reforço, e já reforcei essa questão de que, se olhassem para todos os conselhos das empresas no Estado, para o número de mulheres, né? Eu queria fazer esse registro e também o registro da minha alegria de participar desse conselho junto com a Suzana, que tem toda uma experiência em conselhos de administração, que traz, assim, um reforço fundamental para o trabalho feito aqui na CETESB. O Conselho de Administração é extremamente atuante, importante para nós,
e, em especial, o trabalho que a Suzana faz. Então, fazendo essa referência muito especial. Suzana, querida, que bom encontrá-la aqui. Não, é extremamente importante, né, garantir uma participação maior, né, que possa trazer um maior equilíbrio, por mais distante, né, que esse equilíbrio ainda esteja, né, do ideal, mas como você disse, né, ter as políticas com ações afirmativas, elas só vão contribuir, né? Contribuir para que o ambiente seja mais diverso, mais inclusivo, e é nesse ambiente mais diverso aonde a colaboração, a inovação vai ter espaço, né, para que ela floresça, né, que ela realmente aconteça e que você possa dar voz às diferentes experiências, considerando toda essa diversidade. E você colocou um fator que eu costumo comentar, que é muito importante, né? A gente ouve muito dizer que, poxa, a maternidade é uma barreira para a mulher, né? Para o desenvolvimento da carreira da mulher, que os filhos podem ser uma barreira. Na verdade, os filhos não são uma barreira, é a escolha do companheiro correto, que é um estímulo. Isso é muito interessante, mas eu quero ressaltar mais um aspecto. Eu venho de uma família de mulheres. Então, a minha mãe só tem uma irmã e que só teve uma filha, e nós somos 3 mulheres também, 3 meninas. Então, o primeiro, vamos dizer assim, varão que surgiu foi o meu filho. E por que eu coloco isso? Porque eu venho de uma família de mulheres que trabalharam e trabalham. Então, a minha mãe, ela foi, na verdade, concursada do Instituto de Resseguros do Brasil e sempre teve uma atuação importante. Por isso, também incentivou, né, que nós, efetivamente, tivéssemos a nossa carreira, o nosso trabalho. Eu acho que isso tem um valor muito grande, até porque ela mesma, depois de aposentada, me ajudou muito com os meus filhos. E nós brincamos em casa que é uma família que nós cuidamos dos netos e não dos filhos, porque sempre tem alguém que vai, na verdade, dar esse suporte. E eu me lembro, quando meus filhos eram pequenos, que a minha mãe falava, olha, você quer fazer mestrado, doutorado, faça tudo agora, porque a gente consegue controlar melhor, depois você vai ter que dar mais atenção, vai fazendo e a gente vai administrando. Então, isso foi uma administração conjunta, né, familiar. E eu muitas vezes tinha que escrever tese, como escrever livros e tudo mais, e meu marido ficava no fim de semana brincando com os meus filhos para que eu pudesse escrever uma tese, por exemplo. E isso fez toda a diferença na possibilidade de alçar esses passos, né, que são difíceis muitas vezes para a mulher, se ela tem que ficar, né, e ela tem que, na verdade, coordenar todas essas atividades. Agora, que fator interessante que você trouxe, né? Você vem de uma família só de mulheres, eu também, somos 3 filhas e todas as filhas só têm filhas, então não tem nenhum homem na história. E a minha mãe era professora e acabou abrindo mão de continuar trabalhando, porque meu pai mudou de cidade por conta do trabalho, né? Mas tanto ela quanto meu pai sempre falaram assim, seja independente, porque quem é independente financeiramente é independente de pensamento, de decisões, né? E acho que esse ambiente todo contribui, quem dera todos, né, pudessem ter esse ambiente, esse entorno, e por isso que ainda são necessárias aí ações afirmativas para que a gente possa correr atrás aí dessa desvantagem em algumas posições, né? Muito interessante, Patrícia. Obrigada por compartilhar aí um pouco de você, né, da sua experiência pessoal conosco.
E aí, falando um pouco, né, da sua atividade, aí à frente da CETESB, começa uma crise sanitária em agosto, quer dizer, aqui no Brasil, né, porque a gente já vinha tendo informação, lógico, de outros países, mas acho que lá em março eu, pelo menos, pensava que, imagina, quarentena, daqui 30 dias a gente já está de volta no escritório, tudo isso já está resolvido, né? E eu, pelo menos, estou aprendendo que a gente não tem mais tanto controle assim, né? A gente tem um controle mais limitado. E aí, você, como diretora-presidente da CETESB, uma atividade aí essencial para a população, quais foram os seus maiores, né, e principais desafios e que soluções que você teve que buscar? Eu acho que foi desafiador para todos nós, né? Pensar na pandemia em si, como nós falamos, do ponto de vista ambiental, é considerado um desastre ambiental, porque é decorrente de zoonose e tem efeitos sociais, efeitos ao meio ambiente, efeitos econômicos. Então, é um verdadeiro desastre, não pelo evento em si, mas pelos efeitos desse evento. No caso da CETESB, nós fomos inicialmente já declarados como atividade essencial pelo governador do estado, o que nos impunha uma, vamos dizer, forma de trabalhar em que nós não pudéssemos deixar todas as pessoas em teletrabalho, né? Porque algumas das nossas atividades, elas são muito presenciais, ilustrando com a questão da área de emergências. Veja, essa área é muito sensível, porque aqueles técnicos que realizam aquele trabalho, eles não podem ser substituídos por outros que não têm aquele conhecimento técnico. Então, essa, por exemplo, área, nós gerimos mandando imediatamente todos para o teletrabalho. Ou seja, os plantões tinham que ser feitos de casa, porque a nossa preocupação é, se um pegar e passar para os demais, a gente não vai ter quem atenda uma emergência. E chegou a ocorrer dentro desse setor que um dos funcionários ficou de fato doente, mas graças a esse cuidado todo, não houve a transmissão para outros do mesmo setor. Então, ele pôde ser substituído naquele período mais difícil. E nós fizemos aqui várias, que a gente chama de decisões de diretoria, de março até agora, né? Foram mais de 18 reuniões de diretoria só tratando sobre esses temas e regulando quem fica no trabalho presencial, quem fica no teletrabalho, né? Levando em conta as idades, as comorbidades, atendendo a tudo isso. E nós tivemos uma incidência em números baixos na CETESB, né? Então, nós podemos contar isso aí em duas mãos, em números de incidência para uma empresa de 1.700 funcionários, e tivemos apenas um falecimento recentemente, mas de uma pessoa que não estava efetivamente trabalhando, sim, presencialmente, sim, no teletrabalho. Isso mostra o acerto, né, o cuidado que nós tivemos em relação a esse ponto. E por que a importância da CETESB? Por exemplo, na questão dos hospitais de campanha. Para que os hospitais de campanha pudessem ser rapidamente montados, nós precisamos criar uma regra diferenciada de licenciamento, com licença prévia de instalação ao mesmo tempo, estabelecendo condicionantes. Então, é uma coisa que a gente não pensa, né? Agora foi desativado o último hospital em São Paulo, Ibirapuera. Bom, a CETESB previu, inclusive, a destinação dos resíduos após a desativação dos hospitais, estabelecendo essas regras de condicionantes, levando em conta, por exemplo, questões de cuidado com os trabalhadores. Então, uma outra preocupação nossa foi a questão dos catadores, porque não sei quantos acompanharam, mas nós tivemos pesquisas publicadas, inclusive na revista Science, mostrando a possibilidade de contágio, porque o vírus poderia ficar ativo em certas superfícies, né, de 2 a 9 dias. Então, imagine a condição de um catador que vai fazer separação de resíduos se eventualmente tiver um resíduo contaminado. Até isso a CETESB teve que trabalhar. Então, foi feito um manual
juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, para orientar essa atividade, para dizer que, em determinadas circunstâncias, se não tiver equipamento de proteção, seria melhor não separar os resíduos e mandar tudo para aterro, infelizmente, nesse momento, mas isso seria menos pior do que gerar o risco de contágio. E como nós temos o que eu mostrei para vocês, que é a logística reversa no estado de São Paulo, as empresas, elas têm, na verdade, metas que são metas de reciclagem, números que precisam ser apresentados por ano. Então, nós publicamos uma nova decisão orientando essas empresas que, ao invés de apresentar números de reciclagem, destinassem os seus recursos para o sustento dos catadores, de forma que, se eles não pudessem trabalhar, eles recebessem das empresas esse valor que seria o valor relativo à reciclagem. Então, são muitos detalhes, né? E aqui eu estou colocando algumas questões que passam, na verdade, por quem atua nessas áreas. No nosso caso, licenciando crematórios, hospitais, cemitérios, né? Orientando os municípios na questão dos cemitérios. Houve uma preocupação também em gestão de resíduos, que haveria um aumento muito grande na geração de resíduos, que foi o que aconteceu na Europa. Então, nós já também publicamos no início uma decisão permitindo que, por exemplo, um aterro pudesse receber até 25% a mais do que o normal da licença, desde que ele não aumentasse a sua área, para uma prevenção no caso da geração a mais de resíduos. Só que, para nossa surpresa, nós tivemos uma geração menor de resíduos nesse período. Nós falamos muito da questão em casa, né, do uso dos descartáveis, mas mesmo assim a nossa geração foi menor, inclusive de resíduos de saúde, porque como pararam clínicas, cirurgias eletivas, né, clínicas veterinárias, tudo isso fez uma redução no volume e não um aumento. Mas, naquele momento, nós tínhamos que tomar uma decisão rápida que atendesse caso houvesse o aumento na geração de resíduos. Então, foram muitas ações e, às vezes, decisões que saíam numa semana e nós tínhamos que alterar na semana seguinte, né, ao vermos que algo não ficou bem, porque a gente diz aqui que não há compromisso com coisas erradas. Então, se tomamos uma decisão e, eventualmente, não é a melhor decisão, nós vamos fazer a revisão dessa decisão rapidamente. Então, isso também ocorreu nesse período, né? Não dava para acertar tudo. Então, em algumas situações, nós tivemos que rever. Por exemplo, primeiro mandamos os acima de 70, mas depois os de 60 ou mais, né? Então, todas as questões que foram assim importantes na construção desse período, né, que foi o período da pandemia. Também junto com o comitê coordenador do Estado, e nesse caso nós acompanhávamos todas as decisões e reuniões, né, ocorrendo no Estado para poder também ter uma orientação. Então, hoje a nossa retomada na CETESB para o presencial, ela leva em conta esses mapas que vêm do comitê de gestão do Estado e fazendo um planejamento de retomada com calma, porque atividades que podem ser feitas à distância, nesse momento ainda é melhor que seja assim, para evitar a disseminação, na verdade, né, e o contágio por conta da doença. Acho que são assim algumas das coisas que nós fizemos nesse período. Nossa, é impressionante, né, Patrícia, porque informações históricas ou dados históricos não eram suficientes, né? Não se tinha informação para realmente poder planejar o que precisava ser feito de modo emergencial. Pelo que você estava relatando, e assim como acho que muitos grandes executivos vivenciaram, era aprendendo e alterando e pensando de uma forma diferente o tempo todo, né? Como você disse, tentando sempre acertar. E aqui até eu vou... se você me permite Lógico. Mais um comentário desse assunto, hoje mesmo eu dei uma entrevista na TV Vanguarda para a região de litoral e interior, porque nós também paramos a balneabilidade das praias, que é a coleta que nós fazemos para poder fazer análise de balneabilidade. Isso foi necessário para a segurança dos nossos técnicos, porque a CETESB também é uma empresa que tem pessoas, assim, a característica dela
muitas pessoas mais velhas já. E aqueles técnicos específicos que faziam a balneabilidade, por uma questão de cuidado nesse momento, eles, na verdade, não poderiam fazer. Então, ficou de março até agora, em setembro, e agora que nós retomamos a balneabilidade. Mas também levando em conta que houve uma recomendação por parte do comitê de que as pessoas não frequentassem as praias, né? Então, isso, na verdade, o prejuízo seria menor, e nós fizemos essa ponderação. Agora, já retomando essa atividade, e aí com 5 semanas de monitoramento, nós já conseguimos dar novamente os dados de qualidade da praia para os banhistas, né? Pensando que nós estamos aqui caminhando já para primavera e verão, as pessoas começam a ir mais às praias. E de preferência que continuem tentando manter, evitando aglomerações, né? E adotando as medidas de proteção necessárias. E já é possível identificar dados mais positivos por um tempo de baixo uso, né, das praias, assim como foi percebido na qualidade do ar da cidade de São Paulo? Então, na verdade, assim, a qualidade da praia, ela está muito associada realmente à quantidade de pessoas que frequentam. Uhum. Então, por exemplo, no alto verão, né, nós temos uma questão de ter condições piores, principalmente em regiões que têm um tratamento de esgoto ainda baixo, né? Abaixo do que seria desejável, então esse reflexo ele acontece rapidamente. Por isso que nós não temos dados ainda, porque retomamos o monitoramento no dia 21 de setembro, então nossa expectativa é que até o final de outubro nós tenhamos esses dados, mas é claro que a tendência é essa. Agora, tem um outro fator que às vezes nós não pensamos, que envolve, que acaba mexendo com a qualidade da praia, que é a chuva. Porque quando chove, ou quando chove forte em especial, todos aqueles resíduos que estão ali na rua, né, próxima à praia, eles são carreados para a praia. Então, a qualidade do mar, ela fica muito pior. Nós até recomendamos que quando tem chuva forte, que as pessoas não estejam na praia no dia seguinte, né, como muitas vezes acontece, porque a tendência é de estar numa qualidade ruim. E aí, obviamente, vai depender muito da época. Agora, nós estamos ainda no período de estiagem. Então, num período de estiagem, você vai ter também uma tendência de uma qualidade melhor. Esse também foi um fator que nos fez suspender a análise da balneabilidade, porque justamente o inverno seria o período da estiagem. Então, também uma tendência de ter uma qualidade melhor. No que diz respeito à balneabilidade. São tantos fatores interessantes, né, que eles se mesclam, é como na poluição do ar. Não adianta levar em conta só os dados que nós monitoramos nas nossas estações. Por quê? De acordo com o clima, a questão meteorológica muda completamente a dispersão de poluentes ou não. Então, esse é um fator determinante para dizer se a qualidade do ar vai estar boa ou não. É a própria dispersão. Então, se for em períodos chuvosos, ela já fica melhor também. Muito interessante. Vou até ler aqui um comentário da Sandra antes de fazer a pergunta da Magali, e ela coloca assim: quantos impactos e quantas decisões importantes. Quem não acompanha o setor não conhece todos os detalhes. Parabéns, Patrícia, pela excelente atuação. Estamos aprendendo muito. E aí, eu vou direcionar, Patrícia, uma pergunta da Magali Leite. Ela coloca aqui no nosso chat: qual que é o tipo de formação e skills recomendados para atuar na área de saneamento? Muito bom. Realmente, eu quis colocar, antes de responder a você, Magali, eu quis colocar um pouco das atividades da CETESB no início, justamente por isso, porque nós, quando olhamos de fora, né, nós temos uma tendência a pensar só no licenciamento, ou só na fiscalização ligada a licenciamento, mas as atividades são muito amplas. Então, do ponto de vista de habilidades, aqui nós temos profissionais de diversas áreas,
desde químicos, muitos químicos na CETESB, engenheiros, né, biólogos. As formações são muito variadas. Agora, é claro que o perfil desse profissional, seja ele de uma linha de formação ou de outra, tem que ser um perfil de profissional que consiga atuar em equipe, porque as nossas análises são sempre análises multidisciplinares, né? Nós não vamos falar, por exemplo, num licenciamento onde eu tenho uma única área de conhecimento avaliando aquilo. É muito difícil acontecer. Em regra, nós vamos ter profissionais com conhecimentos diferentes que vão fazer aquela análise do ponto de vista, por exemplo, do licenciamento da atividade, do licenciamento da indústria. E, portanto, o trabalho em equipe é fundamental para nós. Isso se dá em todas as esferas, né? Desde no âmbito da diretoria, nós temos uma diretoria de engenharia, então ela é voltada para as questões técnicas de suporte para as outras diretorias, e também tem os laboratórios nessa diretoria. Então, uma série de profissionais com formações diferentes ali, atuando em laboratórios com questões ligadas ao mar, ligadas aos rios, ligadas a poluentes, né, que vão atuar ali. Nós temos uma diretoria também que a gente chama de impacto. Então, todas as atividades que são de grande impacto vão para essa diretoria. Então, se você tem lá o Rodoanel, abertura de rodovias, metrôs, ferrovias, todas essas obras grandes precisam passar por essa área de impacto. E também a diretoria de controle, que é a diretoria que cuida do licenciamento industrial. Muitas vezes essas diretorias se falam também, porque a área de suporte fica ligada à diretoria de impacto, que é a diretoria que tem, na verdade, essas atividades mais pesadas. E quando, num licenciamento de indústria, eu preciso de um conhecimento específico, eu posso buscar um parecer da diretoria, da outra diretoria. Então, vejam que é tudo muito integrado. E se esse trabalho não é feito de forma integrada, nós não atingimos aquilo que nós queremos do ponto de vista ambiental. Eu gosto muito de falar um pouco da minha área, né, que é o direito. Nós, pela Constituição de 88, temos um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse direito, eu coloco até para vocês que é interessante, porque na área do direito nós nunca temos patrimônio sem titular. Eu sempre tenho que ter um titular, por isso que quando alguém falece, os bens são transmitidos automaticamente aos herdeiros e nós vamos ter o inventário, justamente para não ter patrimônio sem titular. E a área ambiental é a única que quebra esse paradigma jurídico, porque nós temos patrimônio que é de direito das futuras gerações, e assim expresso na Constituição de 88, que, diga-se de passagem, foi a primeira Constituição no mundo a usar a expressão meio ambiente. Então, a nossa Constituição foi modelo para outros países. E daí que eu coloco, para ter um ambiente ecologicamente equilibrado, nós precisamos das muitas áreas do conhecimento, né? A temática ambiental no Brasil, ela não envolve só fauna, flora, belezas naturais, aquilo que a gente pensa como meio ambiente natural, mas também o meio ambiente urbano, todas as atividades com interface no ambiente urbano, o meio ambiente que a gente chama de cultural, então a proteção do patrimônio cultural, os imóveis tombados, até o nome de uma rua pode ter relevância, porque falando ali da nossa faculdade, ninguém vai deixar mudar o nome do Largo de São Francisco, onde nós temos a faculdade de Direito, ou no pátio do colégio, que lembra a fundação da cidade de São Paulo, além do meio ambiente laboral. Tudo isso dentro dessa temática. Agora, vocês imaginem trabalhar tudo isso no órgão ambiental para fazer fiscalização e para conceder licenças, né? Realmente são muitas as áreas do conhecimento necessárias. Nossa, é extremamente complexo, Patrícia. E você mostrou um gráfico que me impressionou muito, aqueles 2 gráficos do estado de São Paulo, que mostrava o tratamento dos resíduos sólidos em 97 e o mesmo mapa agora, né? Passado um pouco mais de 20 anos, uma evolução enorme, né?
Quais são ainda os desafios, né, pensando na questão do tratamento dos resíduos sólidos, e como você vê com as melhores práticas de outros países? Qual é a maior distância que a gente tem? Perfeito, esse assunto também é um assunto que eu gosto muito. Aliás, a minha tese de livre docência foi sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que depois se tornou em livro, enfim. Então, é um assunto que eu venho pesquisando. Inclusive, junto com a Escola Politécnica, nós fizemos uma pesquisa para a FAPESP, né, custeada pela FAPESP, em modelos de gestão de resíduos sólidos no mundo. E a CETESB tem procurado avançar também nesse assunto. Então, no ano passado, por exemplo, nós fizemos uma visita à Espanha em centros de geração de combustíveis a partir de resíduos sólidos. Por quê? O desafio que se coloca hoje não, por mais que nós tenhamos uma destinação adequada em São Paulo e não tenhamos lixões, no nosso ver, não seria adequado você ficar colocando tudo em aterro, porque você usa áreas que poderiam ter uma outra utilização muito mais interessante, simplesmente para colocar resíduos. Então, surgem outras alternativas tecnológicas, e uma das alternativas é o que a gente chama de CDR, combustíveis derivados de resíduos. Então, parte daqueles resíduos vai ser separada para a geração desses combustíveis e para a geração de energia. Então, nós já temos casos no interior de São Paulo onde a geração permite, por exemplo, abastecer uma cidade com aquela energia gerada a partir dos resíduos. E com essa preocupação, a CETESB subsidiou de conhecimentos técnicos a Secretaria do Meio Ambiente, e neste ano de 2020 foi publicada a resolução número 47, que trata dos combustíveis derivados de resíduos. É importante dizer que não se trata de uma mera incineração, porque nós tomamos o cuidado de colocar nesse regramento que, para fazer a queima, teria que ser com o objetivo de geração de energia, e não uma mera queima pela queima. Então, não é aquilo que a gente tem em outros países, como no Japão, que é simplesmente um incinerador, né? Pelo contrário. E também, no nosso regramento, respeitando a ordem que a Política Nacional de Resíduos traz, que é ter a reciclagem antes da geração de energia. Então, isso não retira a quantidade de resíduos que pode ser encaminhada para os catadores e as cooperativas de catadores e, portanto, atende ao que a nossa legislação prevê. Um outro elemento interessante é a própria compostagem. Então, é possível trabalhar a compostagem dos orgânicos. Eu não sei se vocês conhecem assim esse assunto, mas os nossos resíduos que vão para aterro no Brasil, eles têm mais de 50% de orgânicos. Então, vocês imaginam que a gente usa aquela área imensa, faz uma obra de engenharia, né? Coloca todas aquelas malhas de proteção para colocar tudo isso lá no solo, sendo que esses orgânicos poderiam ter uma outra destinação. Então, também outro destino. Agora, em setembro, foi publicada essa resolução relativa à compostagem, de forma que nós possamos, por exemplo, ampliar até 500 quilos dia sem necessidade de licenciamento e, claro, começar a pensar nisso de uma forma mais, vamos dizer, organizada, como negócio, né? Então, o Estado de São Paulo está muito atento a esse tema de gestão de resíduos sólidos e atento ao que a gente tem em outros países. Agora, por que isso, né? Porque eu entendo que se São Paulo está tão avançado em relação ao Brasil, isso também nos traz uma responsabilidade. Aí eu volto para aquilo que eu falei no início, que é o nosso papel como governo subnacional, como governo local, onde São Paulo, né, tem uma condição técnica diferenciada. Os nossos técnicos na CETESB todos foram capacitados fora do Brasil, fazem viagens, se atualizam, né, fazem cursos. Então, a gente tem uma condição que outros estados não têm. E, em função disso, nós damos uma colaboração muito maior. Então, muitas vezes nós atuamos como agente técnico junto ao nível federal para trazer elementos técnicos para avanços. Nós também fazemos cooperações com outros estados.
Então, por exemplo, com o Espírito Santo, tem o polo de Tubarão, Cubatão é nosso, Tubarão, e lá eles têm um problema de emissões. Então, a CETESB faz um suporte técnico para essa atividade. E isso nós colocamos à disposição de todos os outros estados brasileiros, inclusive no Fórum de Governadores, eu estive junto com o governador João Dória, levando essa questão, de forma que nós também, ao termos, né, esse papel tão importante e diferenciado, nós também não podemos esquecer dos nossos outros estados e da contribuição que a CETESB pode dar a esses estados para que o Brasil possa avançar como um todo, né, não só o estado de São Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Somos grande, lógico que pensamos mais em São Paulo, que é onde vivemos, né? Mas o Brasil é grande demais e as necessidades são imensas. E aí, uma pergunta que eu não sei exatamente bem como colocar, porque é uma pergunta meio muito de longo prazo, ou muito sonhadora, na verdade, né? É possível a gente imaginar ver o Rio Pinheiros ou o Rio Tietê passar pelo mesmo processo de transformação que há anos atrás o Rio Tamisa em Londres ou o Rio Sena em Paris? É um sonho muito distante? Conta um pouquinho, Patrícia. Não, essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, o governador João Dória colocou, né, essa questão como uma meta de governo. E vejam, o que nós temos hoje? Vamos dizer, uma atuação muito diferenciada em relação a projetos que anteriormente foram aplicados ao Rio Pinheiros. Inclusive, eu estive na China, juntamente com Benedito Braga, que dirige a Sabesp e acompanhando o próprio governador, visitando o modelo que eles aplicaram lá, também num rio que ficava próximo a Xangai. E qual é a grande questão? Que enquanto nós tivemos projetos anteriores onde se colocava uma tecnologia no rio, isso não teria como atingir sucesso, porque se nós continuarmos mandando, né, o esgoto para o rio, por mais que eu ponha tecnologia, eu não vou atingir aquilo que é o desejável. Então, o grande diferencial do nosso projeto atual, e a CETESB apenas faz o acompanhamento da evolução dos padrões, né? Ela não é responsável pelo projeto, mas ela é a fiscalizadora, é que esse projeto envolve o que a gente chama de pequenas estações de tratamento de esgoto, porque no entorno do rio nós temos muitas ocupações irregulares, em especial, né, do lado que fica sentido Zona Sul. Então, essas ocupações irregulares, elas não permitem que você faça a canalização do esgoto como numa residência tradicional. Então, qual foi a metodologia usada? A colocação das pequenas estações de tratamento de esgoto nos que a gente chama de tributários, esses pequenos afluentes do Rio Pinheiros. Então, o esgoto é tratado ali e já chega tratado no Rio Pinheiros, com uma outra característica. Esses contratos celebrados pela Sabesp foram todos contratos de performance, ou seja, a empresa que trabalha só recebe se atinge os padrões previstos no contrato, que é justamente esse avanço que a gente fala de DBO, de demanda, né, de oxigênio. Então, nós vamos monitorando até chegar num patamar X. Além disso, o projeto também envolve o que a gente chama de desassoreamento, porque o fundo do rio, o rio, ele está muito raso em certas partes. O nosso barco da CETESB, que faz o monitoramento, às vezes tem dificuldade de passar em algum local porque ele está raso demais. Então, isso também deixa o rio escuro. Então, precisa fazer o desassoreamento, que está envolvido nesse projeto, junto à EMAI, na verdade, que faz essa parte. Então, retirando esse fundo, né, do rio, o que nós temos de dado positivo? Os sedimentos que estão no fundo do rio, eles não são sedimentos contaminados como se seria de esperar. A condição, ela está muito menos pior do que nós imaginávamos. O rio continua escuro
pelo fato de ele estar muito raso. Então, qual é a proposta atual? Que até 2022 nós tenhamos condições que eu chamo de uma reapropriação urbana do rio. Ou seja, nós não vamos nadar no rio, nós não vamos beber água do rio, mas nós vamos poder, vamos dizer, estar perto do rio, né? Ter, por exemplo, a usina São Paulo, que fica ali na ponte da Bandeirantes, como uma área com restaurantes, uma área interessante para as pessoas frequentarem. A questão do cheiro, do odor, também sendo tratada nesse período, com o tratamento do esgoto. Então, com todos esses elementos, nós vamos conseguir nos reapropriarmos do rio, nesse sentido, uma reapropriação urbana, que, diga-se de passagem, é a mesma coisa que nós temos no Sena, temos no Tamisa. Ninguém lá vai mergulhar e nem vai beber a água do rio. Então, para chegarmos num patamar além disso, nós vamos levar mais anos, mas podemos sim assegurar que até 2022 nós teremos essa condição de contato com o Rio Pinheiros. E com isso, né, o Pinheiros, que é um canal do Rio Tietê, também continuando os projetos no Tietê, nós vamos sim avançar nesse tema que é fundamental, né? Para você ter qualidade de vida no ambiente urbano, essa proximidade com os rios, ela faz parte dessa qualidade de vida. Então, ela tem que ser trabalhada de uma forma muito séria para se atingir esses objetivos. Então, minha resposta é positiva. Fiquei muito feliz com as notícias que eu não conhecia. Foi muito, muito curioso todas essas informações. E aí tem uma pergunta aqui da Cris Axé, e que ela gostaria de saber o que mudou na relação entre o conselho e os executivos com a chegada de novas conselheiras ou com um conselho com uma formação mais diversa, né? Com um número maior de mulheres participando no conselho. Você notou assim alguma diferenciação? Olha, Cris, obrigada pela pergunta, né, por acompanhar aqui, estar conosco nesse dia. E, na verdade, eu acho que a mulher, né, em si, ela tem uma certa, vamos dizer, percepção diferenciada em muitos dos temas que nós trabalhamos em conselho, que são temas, às vezes, sensíveis, né? Nós tivemos aqui questões difíceis, por exemplo, questões ligadas a assédio sexual, que podem, de fato, ocorrer. E é claro que a mulher tem uma sensibilidade diferente para tratar certos temas que são difíceis nesse sentido. Por isso, eu vejo como muito positiva essa participação das conselheiras mulheres, trazendo não só o seu conhecimento técnico, mas trazendo essa outra percepção que é muito típica das mulheres e que é muito diferenciada, né? Por exemplo, o governador João Dória gosta muito de trabalhar com mulheres, e ele fala isso e coloca isso porque, obviamente, né, eu acho que é um quadro muito mais completo do que aquela visão, às vezes, um pouco, vamos dizer, segmentada. Eu não quero também ser preconceituosa, mas que muitas vezes ocorre do ponto de vista da visão que um homem aplica para a mesma questão. É preciso ter uma sensibilidade diferente para alguns temas que são sensíveis. Então, eu, particularmente, eu acredito que o Conselho tem melhorado a cada dia, mas também com o conhecimento técnico dessas mulheres. Eu gosto de ressaltar isso, né? Porque senão nós vamos cair naquela ideia de que, olha, a presença da mulher, né? Então, como já me aconteceu uma vez num evento, está florido o ambiente, esse tipo de coisa. Não é isso. Eu quero reforçar que não é isso, porque assim, né? Não suporto esse tipo de comentário e não é isso que eu quero colocar. Então, também porque são mulheres muito competentes que fazem parte desse conselho. Então, com o seu conhecimento técnico, que também faz muita diferença na prática. Muito bom, Patrícia. Já estamos chegando aqui
nos minutos finais desse encontro muito interessante. Aqui comentários, excelente evento, parabéns, Patrícia, pela sua carreira e pelo trabalho na CETESB, por compartilhar conosco o seu conhecimento, da Fernanda Carolina. Aqui também um comentário super positivo de parabéns pelo trabalho que você vem realizando, de uma funcionária da CETESB, que tem muito orgulho de acompanhar, né, de ver o seu trabalho. Eu acho que é importante, né, dar esse espaço e conhecer, né, mulheres tão maravilhosas e bem preparadas, especialistas aí na sua área de atuação, como você. E aí, nesses minutos finais, se você pudesse comentar para esse grupo aqui, como que você vê aí as perspectivas da gestão ambiental, os pontos que são ainda desafios, os pontos positivos, como é que você vê aí os próximos passos para fazer um encerramento já? Bem, então eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, queria dizer a vocês que até é interessante esse comentário de uma funcionária da CETESB, porque muitas vezes encontro com mulheres, né, que compõem o nosso corpo aqui da CETESB e que elas fazem esse comentário da alegria de ter uma mulher como presidente. Então, isso é muito bom, que a gente possa aí trabalhar em conjunto para avanços. Eu acho que são avanços desejáveis, não só no estado de São Paulo, porque eu tenho muito uma visão de que nunca se atinge o ápice, é sempre possível avançar mais. Então, se nós já avançamos em alguns assuntos no nosso estado, nós ainda temos outros passos a tomar. E um passo interessante hoje é o trabalho que nós fazemos no que a gente chama de Acordo Ambiental São Paulo, que é uma iniciativa para a questão da redução das emissões. Acho que esse é um grande desafio para o nosso país como um todo, porque nós assumimos compromissos na Agenda de Paris e, portanto, nós temos compromissos a cumprir. Então, em São Paulo, nós criamos um acordo que é um acordo voluntário, onde as empresas e setores podem aderir. Ele foi lançado na época da COP de Madrid, com 55 aderentes. Hoje nós já dobramos aí praticamente o número, estamos com 108 aderentes, e trabalhando justamente para dar visibilidade para as ações das empresas. Por exemplo, eu comecei a minha fala hoje falando da agenda ESG, que é uma agenda que está na ordem do dia das empresas. Sim. Ela já está sendo aplicada, né? Então, o setor público ele também precisa estar atento a isso e dar os espaços necessários para mostrar aquilo que é feito. Então, nesse sentido que nós avançamos com esse acordo ambiental no estado de São Paulo, e esse eu colocaria como grande desafio. Continuar avançando nas atividades econômicas, mas avançando com sustentabilidade, de forma que nós possamos, de fato, reduzir as emissões e atender aquilo que é a agenda do clima. Não simplesmente porque nós assumimos esse desafio em Paris, mas porque isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa existência na Terra, né? Nós percebemos os efeitos no dia a dia, nas nossas atividades normais, os efeitos da atuação do ser humano em relação ao meio ambiente. Então, essa tem que ser, na verdade, esse tem que ser o mote. Eu fico feliz de ver como hoje setores, né, como setores da área econômica, setores, bancos, financiadores, exigindo esses elementos. E acredito que o poder público e os órgãos ambientais também precisam atuar nesse sentido. Então, eu coloco esse como um grande desafio, mas, em especial, eu queria falar de um desafio para cada uma de nós, individualmente, ou cada um de nós que está aqui, que é esse desafio de também ter uma atuação pessoal em prol de uma agenda de sustentabilidade.
porque muitas vezes nós olhamos aquilo do ponto de vista teórico, entendemos que é importante, mas nas nossas pequenas ações não trazemos isso para a nossa realidade. Então, eu acredito muito naquilo que eu falo que são as micro-revoluções, né? Que são pessoas fazendo revolução, ou seja, fazendo a diferença. Porque, sem dúvida, nós temos uma quantidade imensa de pessoas ao nosso redor, as quais nós podemos influenciar. E como mulheres, né, mulheres dirigentes de empresas, mulheres que têm um papel em conselhos, né, nós temos essa responsabilidade, que é, de fato, ter uma atuação que traga mudança, né? Não basta falar, tem que fazer. Então, eu acredito muito nessa micro-revolução, nessa revolução individual que nós precisamos ter. Isso vale para a nossa casa, vale para a nossa família, vale para a vida, vale para a empresa, né? Então, o recado final que eu deixo é esse, que nós possamos ser agentes de fato, revoluções que tragam para nós e para as futuras gerações uma qualidade de vida melhor e um meio ambiente mais equilibrado ecologicamente. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Para mim e para todos aqui foi uma tarde muito enriquecedora e fico feliz de poder contar com a sua participação aqui no IBEF, agradecendo também às empresas mantenedoras e aos participantes aqui, ativos e interessados. E muito obrigada mais uma vez a você e bom final de tarde a todos. Até um próximo evento. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Prazer estar com vocês. Obrigada, Maria José. Obrigada.